Amados irmãos, amados amigos, boa noite. Boa noite mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Amados amigos, amados irmãos, nós gostaríamos que, se você está gostando dessa live, fizesse sua inscrição. Amém? Faça sua inscrição, clique no sininho. Essa nossa live não recebe dinheiro de ninguém. Nós fazemos por amor à palavra. Nós às vezes dizemos para pessoas que não gostamos de dinheiro, que odiamos dinheiro. Porque toda infelicidade neste mundo vem pelo dinheiro. Alguém que não tem, que vive sacrificado, e ludibriado por alguém, ainda dá desse pouco que tem, para ver se sua vida é próspera, se sua vida cresce. E, no entanto, mais cedo ou mais tarde vai descobrir que está sendo ludibriado, enganado. A nossa igreja é uma igreja conservadora, igreja batista. E eu lhes afirmo, tenho percorrido algumas outras igrejas e, na sua quase totalidade, trabalham em função de dinheiro. O evangelho é levado a segundo plano. Os seus membros, a não ser aqueles que estão na cúpula, mas aqueles que estão distantes, vivem ao léu, sem nenhuma proteção. Embora eles tenham alguma coisa que eles se baseiam na assistência social, não é? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer evangelho pregado, a sua casa santificada. Não quer santo só na hora do culto da igreja. A palavra de Deus quer santo em qualquer lugar que esteja. Sim, em qualquer lugar que esteja. E é isso que nós pregamos. Por isso nós não pedimos dinheiro na nossa igreja. Muitas das vezes pregamos sobre o dízimo porque é bíblico. A oferta é bíblica. Mas ninguém é obrigado a dar, não. Se não der o dízimo, não participa das organizações da igreja, dos cultos da igreja, não existe isso. Os dizimistas participam tanto quanto os que não pagam dízimo, nem dão oferta. Às vezes tem gente que leva R$1 e põe lá. A nossa igreja não vê o cristão pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Por isso a nossa igreja é diferente. Não aceita nada que venha de fora, criado pelo homem, dentro dos nossos cultos. Tudo tem que ter decência e ordem na casa de Deus. Se não assim for, não é de Deus. Não é. Mas está pregando o evangelho, pastor? Fala de Jesus Cristo, fala. Meu amado, leia a Bíblia. É só o desafio que eu lhe faço. Leia a Bíblia e tire suas próprias. Agora, antes de orar, se você já é um cristão convertido, e se não for da mesma forma, antes de ler a Bíblia, pare. Se despreenda deste mundo. Procure ter a sua mente, o seu coração, o seu corpo, a sua alma, tudo desprovido deste mundo. Ore a Deus, suplicando a presença do Espírito Santo juntinho a você. E leia. Teve dúvida? Entendeu? Bem entendido? Sem dúvida nenhuma? Continue. Se teve dúvida, pare. Ore tantas quantas vezes isto acontecer. Se porventura não entender, procure alguém na igreja que saiba mais, um pouco mais que você, porque nós também não sabemos, não. Tem muitas coisas que nós aprendemos com os irmãos, pastores. Eu sei que eu sou uma exceção, talvez eu seja o menos culto de todos os pastores deste mundo, porque eu confesso para vocês que eu não conheço toda a Bíblia.
E muitas das vezes eu aprendo com os irmãos. Na escola dominical, eu aprendo, meu irmão. Eu não conheço a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E nem tampouco lembro de imediato versículos para pregar. Eu tenho que levar o esquemazinho do estudo, do ensino, do sermão, tudo bem detalhadozinho. Eu sou sincero em tudo que eu faço. Eu sou sincero em tudo o que eu faço. Então nós fizemos o estudo de ontem sobre a idolatria. Uma revista, né? Editor Sui, revista no dia 28/9/2020, e falava sobre os 40 anos do deserto que os judeus aprenderam ali no deserto, tiveram muitas lições, né? Uma das lições foi aquele camarada criar aquele jumento, pediu, quem tinha peça de ouro, construiu o jumento de ouro. E Deus mandou destruir. Ali já era os católicos. Eles já existiam como os bispos, arcebispos, cardeais. Você vê os livros, os filmes da história, você vê os cardeais lá. Eles já adoravam aqueles ídolos. Eram os reis, os imperadores. Amém? Então nós vimos que ele dizia que adoração e veneração era praticamente a mesma coisa. Inclusive, mostrou no dicionário, né? Nós mostramos aqui o dicionário, o que significava, e depois nós retrocedemos, nós modificamos realmente o que é a idolatria e o que é realmente a adoração. Adoração é uma coisa. Você adora, você venera, não é? Materialmente, você faz isso alguma coisa material, seu pai, sua mãe. É um amor fraterno, de pai para filhos, de filhos para os pais. É o amor fraterno. Então existe essa adoração. Meu pai morreu em 50. Eu ainda hoje lembro dele e sinto aquele amor por ele. Depois que ele morreu, pouco tempo, uns 20 dias depois que ele faleceu, eu sonhei, eu vi-o assim na minha frente, perfeito como ele era quando vivo. Perfeito. Foi a única e última vez. Minha mãe faleceu em 2000. 2000 minha mãe faleceu. 50 anos depois. Nunca sonhei com ela. Nós estamos em 2011. Não é? Então adorar é você dobrar os seus joelhos, elevar os seus pensamentos a Deus no céu. E tudo que você lhe suplicar, tudo que você pedir, ele diz, pedi em nome do meu filho. Te agradeço, Senhor, por teres dado o teu filho para nos salvar. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pedi em meu nome. Tudo que pedirdes, pedi em nome do Senhor Jesus. Não adianta pedir em nome de Maria, em nome de José, em nome de João. Então, meus irmãos, é condenado na Bíblia, por todos os lados, a feitura de ídolos ou imagens. Eu fiquei ontem, disse que ia ler o Salmo 115, e não li porque não dava mais tempo, né? Eu tenho que correr novamente, porque o assunto é muito comprido, e tem detalhes para a gente explicar. Por exemplo, no Salmo 115, né? Vou ler logo Amós. Veja, Amós, capítulo 5, 26, diz assim, levando as costas, sacuda. Levando as costas, sacuda o ídolo. Esses simulacros que vos tende fabricado. Vem o castigo de Deus. Amós 5:27 diz, e eu vos mandarei para o exílio, para além diz o Senhor nosso Deus, cujo nome é Deus.
Damasco dos exércitos. Assim diz a Bíblia Católica. A Bíblia Católica diz dessa maneira, Damasco dos exércitos. Porque a mensagem que eu faço é toda baseada na Bíblia Católica. Não faço mais na nossa Bíblia cristã, não. O que me preocupa é isso, é que eles têm a Bíblia, mas pregam para vocês totalmente diferente, um evangelho anátema, um evangelho que não é de Cristo. Mas eles têm razão, porque o Cristo que eles pregam não é o Cristo, Filho de Deus. Mas vamos agora para o Salmo 115, ou melhor, vamos ver aqui na Bíblia Católica, amém? Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Na Bíblia Católica, livro dos Salmos, cento e 115. Meus irmãos, isso é muito sério, meus amigos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai a glória, pela vossa bondade e pela vossa fidelidade. Porque haveriam de dizer às nações, onde está o teu Deus? Pergunto, onde está o teu Deus? Tu não sabe, mas eu sei, está no meu coração. Habitarei convosco desde o momento em que me aceitares como teu único e suficiente Salvador, e me fores fiel, dar-te-ei a vida eterna. Este é o Deus Todo-Poderoso que nós pregamos. Vamos continuar. Onde está, pois, o seu Deus? No céu? Não. No céu está o meu Deus, o nosso Deus, o Deus dos cristãos, verdadeiro. Tudo que quer, ele faz. Seus ídolos de prata e ouro, feitura de mãos de homens, tem boca, não falo. Aqui, Bíblia Católica, capítulo 115. Capítulo 115. Tem olhos, mas é cego, não vê. Esse é o teu Deus. Esse é o teu Deus. Por isso, é que no passado tenho dito, inclusive nos ensinos, nos estudos, que eles mandavam queimar as Bíblias. Mandavam queimar. As missas eram ditas em latim, para ninguém entender. Para ninguém conhecer, para ninguém saber. Viu? Tem ouvidos, mas não ouvem. Mas não ouvem. Tem nariz, mas sem olfato. Não cheira, não tem olfato. Com suas mãos não tocam coisa alguma. Seus pés é lá parado, não anda. Você tem que carregar. O meu Deus anda comigo, lado a lado. Além disso, ainda os seus anjos. Porque eu tenho ele no meu coração, na minha vida, e disso eu dou testemunho. Não deixe de ser católico. Não é? Por exemplo, nós somos cristãos apostólicos. Nós seguimos os apóstolos que realmente eram cristãos e pregavam a Deus, que eles santificaram, substituindo aqueles deuses de pedra que eram adorados lá no Egito, na Palestina e em muitos outros países. E trouxeram essa doutrina de idólatras para todos os países onde eles conseguiram descobrir e catequizar. Amém? Com a sua garganta não emitem som, não falam. Não falam. Aí então andam dizendo agora, Nossa Senhora nos revelou isso, Nossa Senhora nos revelou aquilo.
Pode ter até revelado a alguém. Não Nossa Senhora. Ela não tem mais esse poder. Sabe por quê? Ela está na sepultura. E o seu espírito está lá no paraíso. Lá no paraíso. De lá ela não sai. Lembra ali do Lázaro e o rico? Os dois morreram. O rico foi lá para o Hades. Onde é o Hades? Debaixo da terra. Onde é o céu? Lá em cima. E o rico olhou para cima, viu Lázaro, o mendigo. Pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na água e passar nos meus lábios. A quentura estava acabando com ele. Abraão disse, não, meu filho, quem está aqui não sairá mais. E quem está aí, também não. Também não sai, meu irmão. Porque se assim não fosse, a Bíblia católica era mentirosa igual às mentiras que pregam para vocês. Só peça aos seus líderes religiosos que vivam e santifiquem a você e a eles próprios dentro daquilo que Deus quer que nós saibamos. Nós não estamos indo de encontro a eles, nós não somos protestantes. Classificaram aqueles que, quando Lutero, né, e alguns outros padres, como Aníbal, Padre Aníbal, editor livros contando toda a história da vida dele como pároco de uma igreja e sacerdote credenciado. Histórias que não convém nem dizer aqui, só para quem teve a oportunidade de ler. Em Isaías 20, ou melhor, Isaías 2,8 diz assim, portanto, sua adoração é uma loucura perante Deus. Ah, mas de vez em quando eu recebo uma bênção, pastor. Você é criatura de Deus. Você está num lugar que não era o que Deus fez para você. Ele te manda a bênção. Ele te permite aquela bênção. Mas tu irás ser julgado. Aqui nós temos aqueles que têm em Cristo um advogado para nos defender. Lá, na hora do julgamento, ele será o juiz. Sabe quem é os seus jurados? Somos nós. Os justos julgarão os ímpios. Vocês são os ímpios. Aquele que não segue dentro de todos os seus mandamentos de Deus. Não seguiu o mandamento de Deus, não foi fiel à palavra, não tem direito ao reino dos céus. Amém? A Bíblia fala muito claramente sobre imagem. A Bíblia diz que as imagens são coisas que não devemos adorar. Imagens estão muitas vezes associadas à idolatria, à adoração de coisas que não são de Deus. Adoração, em hipótese nenhuma, na imagem. O padre, nesse mesmo relatório, nesse mesmo revista, ele diz, Deus disse, né? Não façam, foi lícito, eu falei isso ontem, não façam imagem e esculturas do que tem acima, no céu, embaixo da terra, embaixo das águas, embaixo da terra que estão, embaixo das águas, onde estão a terra. Êxodo, capítulo 20, 4 e 5. Mas eles não leram o seguinte, não vos prostreis, não adoreis, não vos curveis, não o ergueis acima da vossa cabeça, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ele diz para você estas palavras. Quando eu digo eu, é Deus dizendo a você. Deus é o teu Senhor, o teu Criador e o teu Salvador no seu Filho Jesus.
e nos nossos dias o seu Espírito Santo, que é Jesus Cristo, vivendo aqui entre nós. Esta é a verdade. João diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não lê a Bíblia, você vai continuar acreditando na primeiro pregador que chegar à sua frente e pregar de qualquer maneira, e você aceita, porque não conhece o caminho. Você não tem a bússola. Você não anda com a bússola no seu lado. O carro hoje anda com o celular lá no... esqueci até o nome, que conduz as pessoas. No alto mar, as bússolas. Quando dá fora a bússola, tem um equipamento chamado astrolábio, que localiza o Cruzeiro do Sul para saber onde o navio está. Nós temos também essa direção espiritual que é a palavra de Deus. Quando alguém disser, não precisa estar na Bíblia, vá pelo que eu digo, é um ateu. Ele não está falando em Deus. Ele não está falando por Deus. Ele não está usando a palavra de Deus. Ele está sendo usado por qualquer outra coisa, menos pelo Espírito Santo de Deus. Quando o povo no deserto estava morrendo de picadas de cobras, Deus mandou Moisés fazer uma serpente. É outra coisa que eles fazem. Eles omitem. Não é? Aí disseram, Deus não é enganador. Deus não ia mandar fazer uma serpente para o povo se ajoelhar e orar e ser curado, ser salvo, não morrer e depois condenar as imagens. Aquilo não era uma imagem. Vou repetir, já foi dito em outras vezes. Aquilo era um símbolo que representava o poder grandioso de Deus, porque o que aconteceu lá no Éden, o que foi que aconteceu no Éden? Ele estava preso numa árvore, Satanás, e tentou Eva, e para tentar a Eva, que era um ser vivente, um ser humano, ele deveria ter voz, e não incorporou em Eva nem em Adão, porque eles ainda eram santos, ainda não tinham pecado. Incorporou numa serpente, e ali fundou o Espiritismo, foi a primeira incorporação. Aí então pergunta, quem fundou o Espiritismo? Foi Allan Kardec? Não foi Allan Kardec. Muito antes de Allan Kardec, a Bíblia já fala. O rei Saul estava perdendo o seu reino, porque só fazia coisas erradas contra Deus, igual os outros deuses perderam o seu reino por isso. Então Deus destituiu do seu reinado. Aí ele procurou uma mulher espírita. E quando lá chegou, ela mandou invocar o espírito de Samuel. E de onde estava saindo Samuel para responder àquela consulta? Do chão. Ele estava vindo de onde? Do inferno. Na cruz do Calvário, quando o Senhor morreu, desceu as profundezas. Desceu, ó. Ele estava no Calvário, desceu as profundezas. Então o inferno é aqui na terra, embaixo da terra. Às vezes eu imagino que é no fundo de um vulcão, que diz que tem fogo e tem enxofre, e é a composição do vulcão. A sua alma e seu espírito, se você não tiver Cristo, você vai para lá. Vai para lá e não tem conversa fiada. Se você não aceitar Jesus em vida. Agora também tem uma coisa, se você tiver aquele propósito, não, eu só vou aceitar quando estiver velhinho. Você pode morrer de repente. O dia hoje, nós estamos aqui. Eu estou falando com você, posso nem terminar essa live. Morrer de um minuto para o outro. Você também. Eu já tenho garantido ter o meu passaporte assinado por Jesus. E você tem? Você está vivendo com Cristo? Você está realmente caminhando lado a lado com Cristo? O que você faz fora da igreja? Você, meu irmão, você, minha irmã, fora da igreja. Se está no caminho errado, arrepende-te enquanto é possível. A hora está chegando, o final dos tempos está acabando. A graça vai acabar o seu espaço. Quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, não tem mais salvação pela graça.
a graça salvadora de Jesus Cristo. Mas será a grande tribulação, onde todos irão perecer, onde todos irão sofrer. Imagens não são idólatras, são permitidas na Bíblia para embelezar os lugares. Quais foram as estátuas? Anjos, querubins, foram na arca da aliança, tinha lá querubins. Então eles se baseiam, aquilo ali era para ornamentação. É diferente, meu. É diferente. Qualquer um analfabeto sabe que o querubim não é um ídolo. É um tipo de anjo do céu para ornamentação. Mas quando o povo começou a adorar a estátua, o rei Ezequias a destruiu, porque se tinha tornado idolatria. Que estátua foi? O povo no deserto estava morrendo de picada de cobras. Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze. Todo que olhasse para a serpente era curado. Mas não era preciso adorar, era olhar. Assim como nos nossos dias nós olhamos para a cruz, onde lá estava Jesus, hoje não está mais. A cruz apodreceu, a cruz se tornou pó, mas aquele Cristo que morreu ali por nós está vivo. A sepultura diz, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Oh, glória a Deus. Aleluia. Este é o Deus que nós pregamos. É o Deus verdadeiro. É o Deus que nos dá força e poder. Então, meus irmãos, se você quiser continuar como um idólatra, continue. Adoração a ídolos reflete tamanha ignorância humana que, em Isaías 41, se diz, lemos, que as pessoas ajudam umas às outras na fabricação de ídolos e em sua rebelião contra Deus. Porém, tais ídolos são impotentes diante de Deus soberano e não podem livrar tais pessoas do juízo divino. Do juízo divino. Meu amigo, Jesus está te chamando. Jesus está querendo mudar a tua vida. Não pode deixar a cerveja, né? O cigarro, o vício das drogas. Deus lhe dará força. Mas você tem que ter força de vontade e ser sincero para com este verdadeiro Deus. Sem sinceridade, sem compromisso, não há salvação, não há nada que você possa fazer. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que o ídolo nada é no mundo, mas que por trás da adoração ao ídolo existe uma adoração demoníaca. 1 Coríntios 8:4, ainda 1 Coríntios 10, 19 e 20. O homem como um ser idólatra, Deus vê a sua queda. Deus não quer que você caia. A idolatria passou a ser um pecado constante na humanidade decaída. Desde muito tempo, o homem busca por manifestações materiais na presença divina. Verdadeiro Deus pela adoração a um Deus falso, fabricado para satisfazer a sua própria concupiscência pecaminosa. Assim, ao longo do tempo, a humanidade já adorou uma enorme quantidade e variedades de falsos deuses, como, por exemplo, culto a elementos naturais, pedras, montanhas, rios, árvores, fontes, etc., e tantos outros, pessoas. É preciso ler
Eu vi um padre dizendo, não precisa ler, é só entender o que eu digo. Não vá na conversa. Existia um povo na Palestina, chamado o povo de Bereia. Os apóstolos pregavam, ele não aceitava, ele pegava os pergaminhos, que era muito pior a leitura, para confirmar o Deus verdadeiro, o Deus de poder, o Deus que resgata, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que livra. E Ele quer te livrar desta miséria que tu estás sofrendo. Vem para Jesus enquanto há tempo. Jesus te ama. Está esperando apenas que tomes a decisão. E eu espero em Deus que nesta noite, com esse estudo, você tenha este encontro com Deus. Amém? Que Deus continue te abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus. Amém.